Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Hamartiologia, falando sobre a transmissão do pecado. Fique ligado na nossa aula e nos acompanhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para várias pessoas. Então vamos iniciar a nossa aula de Hamartiologia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade, a essa disciplina que é composta da primeira parte com dois capítulos, duas unidades. E na primeira unidade nós falamos sobre o pecado e hoje nós vamos começar a falar sobre a transmissão do pecado, que é o nosso segundo encontro. E nas duas aulas seguintes nós vamos estudar a doutrina da salvação, a salvação e os conceitos de salvação. Então vamos tentar sintetizar a disciplina de Hamartiologia falando hoje sobre a transmissão do pecado. O nosso texto base, desde a primeira aula, é Romanos 5 e 12, também Gênesis capítulo 3. Mas vamos fazer a releitura do texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse texto ele vai servir de base para nós dentro do Novo Testamento para compreendermos a doutrina do pecado e também a transmissão do pecado para toda a raça humana. E esse texto do apóstolo está muito vinculado ao texto do Gênesis, onde nos traz um relato da queda, de Adão e de Eva, que são os primeiros representantes da humanidade neste planeta, na Terra. Então nós temos aqui a doutrina do pecado já sendo apresentada no escrito de Paulo aos Romanos. Todos pecaram. Todos os seres humanos compartilham ou participam do pecado, têm essa natureza em si, a natureza pecaminosa. A morte passou a todos os seres humanos através do pecado. E aqui nós vamos procurar entender a questão da queda e da transmissão, como ela se deu e como ela se dá para toda a humanidade posterior a Adão e Eva. Então, o primeiro ponto nosso aqui é a transmissão do pecado. A palavra pecado original ou a frase pecado original, nós não vamos ter essa expressão no texto bíblico, pecado original. Nós temos esse termo aí, uma tradução do latim, peccatum originale, onde nós temos aí a tradução para o português como pecado original. Mas essa expressão, ela não aparece no texto bíblico do Antigo Testamento, mas nós temos ali uma base para discutirmos essa questão aí, que se refere ao pecado da humanidade. Como eu estava dizendo, a doutrina do pecado original, ela vai se desenvolver na história da igreja, Essa doutrina ela vai se desenvolvendo na história da igreja primitiva, nos seus primeiros séculos, É uma doutrina que, para muitos dentro do cristianismo, eles aceitam como uma doutrina verdadeira, e outros rejeitam essa ideia de pecado original, tá? Ela começou a ser esboçada, a ser apresentada de forma mais ampla a partir do quarto século, especificamente com Agostinho de Hipona. Então, a doutrina do pecado original ela foi se desenvolvendo na história da igreja nos seus primeiros 4 séculos. E aí ela ganhou força e ganhou também destaque a partir de Agostinho de Hipona. Bom, então vamos descrever um pouco mais sobre a doutrina do pecado original, falando aí dessa concepção mais agostiniana a partir do 4º século. E o conceito de pecado original, para que nós possamos entender, nós precisamos entender aqui 2 elementos que estão aí no nosso conteúdo desta disciplina, que é a culpa original e a corrupção original. A ideia de culpa original. Nós devemos entender que Adão, ele é o representante da humanidade e a partir do seu pecado, a partir da sua queda, é que a humanidade
também será, né, culpada da transgressão, da mesma forma assim que Adão transgrediu, né? Então, a ideia fundamental era que a culpa do pecado de Adão é imputado a todos os seus descendentes. A corrupção original do pecado, né, de Adão passou à sua posteridade. Mas a maneira como se deu essa transgressão era matéria, né, de discussão entre os estudiosos no período tanto da Idade Média, da Alta Idade Média, quanto da Baixa Idade Média, né? Tanto no princípio da Idade Média, a partir do século IV, quanto já no fim da Idade Média, lá no século XV, né? O judaísmo, como nós falamos na aula passada, ele não tem essa concepção de um pecado original da forma que o cristianismo tem, né? Então, a teoria dentro do judaísmo é que o ser humano teria duas naturezas. É uma das correntes esboçada pelo judaísmo, né? O ser humano teria duas naturezas, uma boa e outra má. Os rabinos, eles debatem sobre essa questão, né? Dos impulsos, da manifestação do pecado na vida do ser humano. E eles questionam se esses impulsos eles são realmente mal, ou se são apenas, né, instintos naturais do ser humano. Como eu disse, essa concepção do pecado original não era uma concepção judaica, dentro do conceito judaico. E nem ali no início do primeiro século e no próprio primeiro século você não tem essas questões definidas, né? Só a partir do século II ao século IV é que vai ser abordado essas questões no seio da igreja. E a igreja dos primeiros séculos é que vai discutir essa questão do pecado e da transmissão do pecado em si. Surge também, já ali no século V, século IV a.C., uma concepção pagã dentro da filosofia grega. É a concepção platônica da pré-existência da alma, que passou a existir, né, dentro desse projeto de Deus. Na concepção filosófica, ela seria eterna, no sentido de que tudo é eterno na mente de Deus, mas que toma uma forma a partir da criação e depois de uma forma humana, né, a partir de um nascimento físico neste mundo. Então, essa concepção ela vai se desenvolver. E como eu disse, no século II depois de Cristo, século II depois de Cristo, nós vamos ter os primeiros ali pais da igreja, né, na patrística. E você vai ter Orígenes, que vai começar a discordar dessa concepção grega, mas Orígenes vai ter uma tendência a essa concepção aí acerca das almas. Ele vai dizer que as almas não são eternas, mas são criadas por Deus. Ele vai divergir de Platão no sentido de que elas não são totalmente eternas, mas elas foram criadas por Deus. Então, essa é uma concepção que vai surgir já no início do século II. Até o final do século II vai se desenvolvendo a concepção de Orígenes. E aí, os apologistas, nesses 2, 3, 4 séculos iniciais do cristianismo, eles não vão ter uma doutrina definida acerca do pecado, né? Mas vão começar a discutir. Só que nos apologistas ali e os pais da igreja, você ainda não tem essa questão sendo abordada de forma ampla. Quem vai surgir com ideias acerca do pecado e da transmissão do pecado é Tertuliano. Depois de 170, do ano 170 depois de Cristo, vai surgir Tertuliano com essa concepção de transmissão do pecado, né? Ele não vai seguir nenhuma visão da eternidade da alma, da pré-existência, e que houve uma queda temporal. Ele vai discutir ou vai discordar também de Orígenes, que tinha uma visão de que as almas foram criadas e que elas não eram eternas, mas que elas também pecaram e por isso assumiram a forma humana. Então, Orígenes também vai seguir diferenciando poucas questões de Platão, mas vai discordar de Platão um pouco.
E aí também vai surgir Tertuliano. Tertuliano, dentro da patrística, ele vai ter uma concepção acerca do pecado original, né? E ele vai trabalhar, como eu disse, dentro de uma perspectiva do realismo. Na aula passada eu falei um pouco sobre o realismo. Então ele vai trabalhar dentro de uma vertente do realismo e ele vai usar o termo traducianismo. Na visão de Tertuliano, ele vai desenvolver uma concepção que eu acho muito interessante, fantástica para a época em que Tertuliano está vivendo. Tertuliano está vivendo há mais de 1800 anos atrás, sem nenhuma tecnologia e sem nenhuma capacidade de penetrar, né? E poder ver a formação genética de um embrião, mas ele vai começar a descrever a doutrina do pecado e também a concepção de uma nova vida. E Tertuliano vai chegar à conclusão de que na concepção de uma nova vida, aquele embrião ele é formado e é formado no seu todo. E nessa concepção do embrião, para Tertuliano, é que o embrião ele já tem em si tanto a parte física quanto espiritual. E aí dentro da patrística que Tertuliano vai dizer que este novo ser que está gerado, ele já tem em si uma natureza pecaminosa, né? Ele vai defender a concepção realista de que os seres humanos, eles já têm em si, eles herdam essa natureza corrompida dos seus antepassados, né? Dos seus pais. Assim como também todos os seres humanos herdaram essa natureza corrompida de Adão. Então ele abraça uma concepção e ele usa o termo aí traducianismo, né? Traducianismo é que procede, é uma concepção de que a nova vida gerada procede dos seus pais. Do pai e da mãe procede aquela nova vida. E ela procede com essas duas características, a espiritual e a física, com essas duas partes que compõem o ser, a espiritual e a física. E por isso ele já herda essa natureza pecaminosa, que já é passada de pai para filho. Então no cristianismo primitivo vai haver essa abordagem aí, e vai também surgir a concepção pelagiana. Pelágio ele vai discordar dessa concepção na história do cristianismo aí primitivo, já aí saindo desse período primitivo do terceiro século em diante, para a entrada da Idade Média. Ele vai discordar da concepção de Tertuliano e também de Orígenes. E Pelágio ele vai dizer que o ser humano ele peca, mas ele não peca porque ele herdou a natureza pecaminosa. Ele peca por imitação. Ele não traz em si, no seu ser, essa carga negativa. Ele nasce sem culpa, mas ele vai desenvolver a natureza pecaminosa da mesma forma que Adão foi criado, vamos dizer assim, sem pecado. Na visão de Pelágio, as novas vidas eram geradas sem pecado, e a partir do nascimento ele ia ganhando consciência e ia transgredir por imitação, né? E não por herança. Ele iria contemplar os demais e iria transgredir. E se mesmo que não houvesse esse despertamento para a prática do pecado, da mesma forma que Adão transgrediu, aqueles que nasceram sem pecado, numa visão assim mais objetiva, na visão de Pelágio, e essas novas pessoas iriam transgredir da mesma maneira que Adão acabou transgredindo a lei de Deus lá no jardim, né? Porque nós não temos uma lei por escrito no período em que Adão e Eva estão no paraíso, né? Estão no jardim, no paraíso. Mas eles tinham uma lei outorgada ou dada por Deus, pela palavra de Deus, diretamente pronunciada por Deus. Então a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás, né? E Deus havia dito para Adão e Eva que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? E eles desobedeceram. Então a transgressão deles
parte ali da desobediência, né? A desobediência de Adão e Eva. Então, da mesma forma que eles desobedeceram, na concepção de Pelágio, o ser humano nasce sem pecado e também iria chegar o momento em que ele iria transgredir esse mandamento, que é cumprir, né, os mandamentos de Deus. Como o pecado é transmitido dos seus pais para os filhos. Então a gente já tem discordância. O judaísmo via duas naturezas, depois surge uma concepção filosófica platônica, porque Platão vai ter uma concepção. Qual era a concepção de Platão? Corpo, alma e razão, não é isso? Era mais ou menos uma tricotomia, a visão platônica. Corpo, alma e razão, né? E depois vem Orígenes, discordando de Platão da eternidade, mas ele vai falar de uma pré-existência e de uma queda também pré-temporal, e vai surgir Tertuliano com a ideia do traducianismo de que o ser é gerado no todo pelos seus pais. A partir desse momento, aí do segundo, terceiro século, vem Pelágio. E Pelágio vai dizer que a natureza do ser humano não é herdada, mas ele peca por imitação. Então, sintetizando aí, você já observa as discórdias que vão existir aí já nos primeiros séculos da igreja. E ainda não se tem uma doutrina totalmente formada acerca da transmissão do pecado, mas tem alguns embates, né? Então você pode observar que existia essas discordâncias aí. Esse conceito pelagiano vai ser rejeitado pela igreja. É o que nós temos aqui claramente na nossa discussão. O pensamento da igreja vai seguir a linha de Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona vai dar uma ênfase à transmissão da corrupção de Adão. Então Agostinho lá no quinto século, ele vai discordar de Pelágio e ele vai seguir uma linha, basicamente a mesma linha de Tertuliano. Ele vai seguir uma linha do traducianismo, de que o pecado é transmitido dos pais para os seus filhos. Só que a concepção da transmissão do pecado, da natureza pecaminosa, a imputação do pecado na vida dos seres humanos, na visão de Agostinho e na visão de Tertuliano, se dava através do sêmen masculino, né, da semente. Então é ali que, de alguma maneira, na concepção de alguns deles, é que, de alguma forma, na relação, o sêmen do homem era afetado pela natureza pecaminosa. Eu acho isso fantástico, porque eles estão começando a desenvolver. A concepção que eu trabalho nesse material meu é justamente dentro da visão do traducianismo mais ampliado, da perspectiva de uma unidade psicossomática, física e espiritual, e a gente não foca unicamente essa ideia da transmissão do pecado e da geração do ser humano como um todo a partir unicamente do sêmen, da semente, né, do homem, mas da fusão das duas sementes, tanto do gameta masculino quanto feminino, que vai dar origem à nova vida no todo, e essa nova vida no todo que é gerada no todo, ela já traz em si tanto o físico quanto o espiritual e a culpa, né? A herança do pecado, que é conhecido como pecado original. Agostinho dizia o seguinte: a questão de Jesus ter nascido e ele não ter herdado uma natureza pecaminosa, porque questionaram a Agostinho sobre isso. Por que é que Jesus nasce e ele não tem uma natureza pecaminosa? Porque na concepção de Agostinho, Jesus não foi gerado de pais, né? De um casal terreno, de um pai e de uma mãe terrena, mas somente de uma mãe terrena. E a concepção da herança do pecado original, da transmissão do pecado original, na concepção agostiniana e de Tertuliano, é que o pecado ele era propagado através do sêmen masculino, do gameta, né, masculino.
E aí você tem essa concepção que vai se desenvolvendo. Então ele foi questionado acerca de Jesus, Agostinho. E ele vai dizer que Jesus não teve pecado porque não houve contato entre Maria e José. E a transmissão do pecado só se daria entre o homem na relação com a mulher. Então, em parte, aí a gente já pode compreender que, no caso de Jesus, na visão de Agostinho, ele era filho de uma mãe gerado pelo poder do Espírito Santo. Então, não houve contato para ele, para Agostinho. Não houve um contato para Agostinho entre Maria e José. Por isso que Jesus estava isento do pecado. E todos os demais seres humanos que nasceram do contato entre o homem e a mulher e que houve a fusão dos dois gametas, masculino e feminino, e com isso a transmissão do pecado se dá através da semente. Essa é a concepção agostiniana, tertuliana e de alguns da patrística aí, dos apologistas que vão estar já mais adiante, terceiro e quarto século, né? E Agostinho aí no início do quinto século também. Então, Agostinho se tornou a principal fonte, apesar de ser a concepção alegórica, ele se tornou a principal fonte. Essa obra aqui, eu gosto muito dela, foi escrita por Agostinho, Santo Agostinho, sobre a potencialidade da alma. Eu cito ela no meu livro A Origem da Alma. Eu costumo dizer que Agostinho escreveu algumas coisas sobre a alma humana e eu escrevi A Origem da Alma, de uma forma, eu acho que mais definitiva a partir das concepções modernas. E São Tomás de Aquino vai ter, no século XII, um trabalho, né, muito amplo. Ele vai escrever bastante, a Suma Teológica, e ele vai discutir essas questões aqui. E também ele vai discutir a questão da alma e do pecado, a transmissão do pecado, a herança do pecado, né, a transmissão do pecado como herança, né, de Adão e Eva. E eu acho interessante na concepção de São Tomás de Aquino, porque ele é um pouco assim influenciado naquele contexto, ou a igreja era influenciada pela filosofia. Então, São Tomás de Aquino, ele tenta descrever na sua antropologia o ser humano, e ele entendia que o ser humano tinha um corpo, tinha uma alma animal, né? E uma alma espiritual. Havia uma alma animal na concepção de São Tomás de Aquino, a qual ela fazia parte da geração do ser físico ali, mas havia também na concepção dele uma alma espiritual que era criada por Deus, né? Criada por Deus e inserida, implantada no embrião. Então aí é parte do questionamento que o irmão levantou. Então São Tomás de Aquino ele tem uma concepção aí um pouco diferente. Mas vai surgir muitos embates nesse contexto aí, e vem aí o período da Reforma Protestante, né? É no período da Reforma Protestante que vai se desenvolver vários debates e embates aí acerca da transmissão e a imputação do pecado, né? O pecado é transmitido imediatamente na concepção, na visão de alguns, sim. Só que também havia as discordâncias entre a estrutura antropológica do ser humano. Havia aqueles que defendiam o ser humano como um ser que tinha uma natureza física e que tinha também uma natureza espiritual, uma alma, um espírito, né, criado por Deus, implantado no embrião, né? Então havia duas partes, né, que se uniam, uma física e uma espiritual. Na concepção de alguns, desde a Idade Média até agora na Reforma, é que havia um corpo gerado pelos pais, na concepção de alguns que herdava a natureza pecaminosa, e havia na concepção de alguns que a alma era dada, o espírito era dado ao embrião na concepção, e esse novo ser, ele tinha a natureza pecaminosa, herdava a natureza pecaminosa. Só que aí nós vamos ter um problema que vai ser discutido mais adiante. Por quê? Porque se eu compreendo que Deus cria uma alma e implanta no embrião, no ventre materno, aí na visão de alguns reformadores é que a alma não se tornava culpada
literalmente, da natureza pecaminosa. Não havia pecado na alma, né? E é por isso que na visão de alguns tricotomistas, você pode pegar até um livro que trabalha na visão, Severino Pedro da Silva, o Homem, Corpo, Alma e Espírito, o Atmani, o Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, vai discutir essa questão da natureza do homem na antropologia, corpo, alma e espírito. E, como eu disse, na visão de Severino Pedro, no Homem, Corpo, Alma e Espírito, já falando aí num contexto agora moderno, ele vai descrever o ser humano como tricotômico. Aí ele diz que o nosso espírito é onde o ser humano tem a ligação com Deus, a alma é a sede das emoções e o corpo físico é a natureza, né, onde se manifestam as ações da alma e também a natureza corrompida do ser humano, o pecado, né? Pecado. Só que aí a gente tem que compreender que é um pouco complicada essa visão, né, tripartida do ser humano, e que essa alma ela é gerada sem pecado. Como fica essa questão? A parte imaterial do ser humano, ela é afetada pela transmissão do pecado, ou ela é isenta do pecado? Mas Strong faz uma pergunta básica. Ele diz o seguinte: ora, se nós aceitarmos uma concepção de que a natureza do homem é pecaminosa no seu físico, gerado como herança dos seus pais e a transmissão do pecado original, e Deus cria uma alma e implanta no embrião, no ventre da mãe, e a alma ela é criada com pecado ou sem pecado? Se ela é criada sem pecado e implantada no embrião que está no ventre da mãe, e a natureza corrompida do ser humano após o nascimento vai se desenvolver e ele vai pecar, e a alma também é contaminada pelo pecado, se eu aceito essa concepção de que Deus criou uma alma sem pecado e implantou no embrião, eu faço de Deus indiretamente autor do pecado. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, está aí, se contamine, peque, eu estou te jogando para o abismo. Strong diz que nós estamos atribuindo a Deus a culpa, a participação no pecado. Se você entende que a alma é criada, você atribui a Deus a participação. E se você disser que Deus já cria uma alma com pecado, o próprio Deus é o autor do pecado. Aí é pior ainda. Strong diz que as duas concepções são impossíveis. As duas são impossíveis. Porque Strong está seguindo a visão de Tertuliano e depois de Agostinho e de todos aqueles que seguiram na patrística, a visão de que o ser humano é criado no todo. Tanto físico como espiritual procede dos pais. Aí na Idade Média alguns diziam: não, mas vocês estão atribuindo materialidade à alma. Mas o que acontece? Quando Adão é criado no jardim, ou no paraíso e depois colocado no jardim, Deus criou ele, Gênesis 2:7, soprou sobre ele, correto? Deus soprou sobre ele e ele se tornou um ser vivente. Mas na criação de Eva, a Bíblia não descreve Deus soprando. Russell Shedd diz que Deus não soprou sobre Eva. Mas Eva foi criada a partir de Adão e houve uma modificação genética para que ela se tornasse uma mulher. Isha. Isha significa mulher, tirada do homem. Ish, homem. Ish e Isha, homem e mulher. Ish ve Isha, homem e mulher. Então é a que foi tirada do homem. Deus não sopra sobre Eva. E quando Eva e Adão se unem, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 3 e 5, vai dizer que Adão e Eva geraram filhos à sua imagem e semelhança. Eles que geraram, porque Deus havia dito: crescei e multiplicai, enchei e povoai a terra. Então, saindo da idade aqui da reforma e já pulando aqui para a idade moderna, Strong está dizendo que é impossível a gente dizer que Deus cria a alma com pecado ou sem pecado e implanta no embrião, porque essa concepção é errada. Para ele, a concepção correta é de que o ser humano é gerado
tanto o corpo quanto a alma pelos pais, a partir do momento em que o ser humano é criado no ventre da mãe. Vocês vão estudar dentro dos livros poéticos as ideias dos paralelismos dentro da poesia, né, da poética hebraica. E dentro da poesia e da concepção judaica, esse salmo, por exemplo, Salmo 51 e 5, se não me falha a memória, 51 e 5 vai falar: iniquidade fui gerado e pecado me concebeu a minha mãe. Essa estrutura de apresentação de texto é uma poesia hebraica que está construído com um paralelismo sinonímico, em que a primeira linha ela é igual à segunda linha em ideia, com outras palavras que são utilizadas como sinônimo. Então você tem: em iniquidade fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade, pecado. São dois termos sinônimos que estão sendo usados nas duas linhas como paralelismo sinonímico. Que é uma das formas de apresentar a poética para esboçar uma verdade, um conceito dentro da poesia, né? E não somente na poesia, mas vários outros textos ou livros da Bíblia vão usar essa estrutura poética também na construção, né, da sua oração. Então, existem vários outros tipos de paralelismo: sinonímico, antitético, sintético, climático, progressivo, emblemático, e por aí vai. São muitos. Agora, quando o salmista diz isso, os reformadores já compreenderam que a doutrina do pecado original ela tem fundamentação bíblica. Ela tem embasamento bíblico, porque isso já vem sendo desenvolvido desde o século II, discutido no seio da igreja. Nós já estamos no século XV, século XVI. Citei Strong, que está lá mais adiante, na Idade Moderna, mas a gente volta aqui ao período da Reforma. Só foi para a gente começar a ter uma visão daquilo que é apresentado na concepção de alguns teólogos modernos. Mas aqui no texto da Reforma, os reformadores vão ficar dentro dessa visão de que o pecado ele é imputado a toda a raça humana, é herdado a partir da concepção, que o ser humano é gerado em pecado, foi concebido em pecado pela sua mãe, né? Pelos seus pais, que são os responsáveis pela geração da nova vida. Então nós temos essa questão aí. Calvino ele vai abraçar uma concepção dicotômica em que o ser humano ele tem um corpo gerado pelos seus pais que herda a natureza pecaminosa, mas Calvino vai abraçar a ideia de que o ser humano tem uma alma que foi criada por Deus, que é a dicotomia. Então ele vai abraçar essa ideia, que lá mais à frente vai ser refutada e vai ser combatida por alguns outros estudiosos, especialistas da área bíblica. Por exemplo, aqui nós temos uma excelente teologia sistemática, bíblica e histórica, do Robert Cover. Robert Cover, Teologia Sistemática, Bíblica e Histórica. O Robert Cover, na sua teologia sistemática, ele vai descrever Calvino como confuso, sem compreender essa questão antropológica. E é até concebível a falta da compreensão e o discernimento naquele contexto, porque era algo assim mais complexo, né? Nós tínhamos talvez uma visão biológica mais arcaica, e agora nós temos uma visão biológica, médica mais ampla, que pode contribuir para a compreensão da formação do ser humano como um todo. Mas Calvino dizia que o físico era gerado pelos pais e que uma alma criada por Deus. Que lá adiante Strong vai refutar, Robert Cover vai refutar, e uma série de outros vão refutar essa ideia, dizendo que quando a pessoa tem essa concepção de que a parte física é gerada pelos pais e a parte material é gerada por Deus, você faz de Deus o autor do pecado, ao dizer que Deus cria uma alma sem pecado e implanta em um embrião que já herda a natureza pecaminosa. Calvino ficou entre essa concepção de uma alma criada e ficou entre a concepção traducianista. Ele não soube esboçar muito bem essa questão. Tá? O Cover vai citar alguns textos de Calvino que ele vai ficar até confuso
nessa questão, não sabendo abordar muito bem essa questão. Se você comprar essa teologia sistemática, que é da Shed Publicações, analisando antropologia, o capítulo de antropologia, você vai ver o autor dizendo com todas as letras que Calvino ficou confuso em relação a essa questão e ele ficou mais numa visão criacionista do que na visão traducionista. Estas palavras que ele vai dizer ali. Então, Calvino optou pelo criacionismo da alma no embrião, mas ficou um pouco confuso na visão traducionista, enquanto que Lutero não prosseguiu em dúvida. Lutero teve uma visão traducionista, né? Vamos aqui mais adiante, sair desse tópico. Gente, eu queria pegar uns 2 versículos aqui para a gente debater. Vamos lá? Pode ser? Zacarias 12:1. Vamos ler. O versículo diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Eu pergunto, será que essa tradução está boa, está correta? Só para vocês terem a noção aí, veja a Almeida corrigida e veja a Almeida atualizada. Como atualizada, essa segunda versão que eu coloquei aqui. A atualizada já traduziu diferente. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que fundou os céus e fundou a terra, né? Criou os céus e fundou a terra. E formou o espírito do homem dentro dele. Veja a atualizada. Uma diz que Deus forma, a outra diz que Deus formou. Está vendo o problema da tradução? São 2 coisas diferentes. Quem está certo? O que diz que Deus forma ou o que diz que Deus formou? Porque se eu digo que Deus forma o espírito dentro do homem, na concepção do embrião, que já tem uma natureza pecaminosa, na visão daqueles que defendem o pecado original, como eu acredito, e a ortodoxia da igreja, você já terá um problema. Porque se Deus forma o espírito e coloca dentro do homem, é a questão que Strong está dizendo. Você está atribuindo a Deus participação na natureza pecaminosa. Porque Deus está criando um espírito sem pecado e colocando num corpo pecaminoso. Correto? Agora, se eu uso a tradução Almeida atualizada, fala o Senhor que formou o espírito dentro do homem. Ora, formou aqui não necessariamente precisa ser no momento da fecundação, mas pode estar relacionado com Gênesis 2:7, quando Deus deu a Adão fôlego de vida, e a partir de Adão, todos os seres seriam gerados no todo, tanto físico quanto espiritual. Aí você isenta Deus da culpa do pecado original. Deus não tem culpa, porque Deus criou um único homem e uma única mulher. E eles pecaram, transgrediram a lei de Deus, e a partir da transgressão de um único homem, todos os outros que nasceriam, tanto físico quanto espirituais, seriam culpados, assim como Adão foi. Porque Deus não tem um laboratório no céu criando almas. Porque ele formou o espírito do homem lá em Adão. Para ficar mais claro, uma sentença pronunciada contra Israel. Fala o Senhor que criou os céus. Deus criou os céus lá em Gênesis 1. Deus fundou a terra lá em Gênesis 1. Deu para perceber o problema de tradução na Almeida corrigida e na Almeida atualizada? A Almeida corrigida está dizendo que Deus criou os céus, que Deus cria os céus, funda a terra e forma o espírito. Enquanto que a atualizada diz que ele criou os céus lá em Gênesis 1. Ele fundou a terra lá em Gênesis 1. E formou o sopro, né, de vida que o homem tem dentro dele, né, lá em Gênesis 2:7. Ou seja, a ideia de Zacarias é trazer ou apresentar a soberania de Deus como criador dos céus e da terra e da humanidade. Ele não está falando de uma criação de um espírito no momento da concepção da mãe, que a mãe concebe e gera um filho no ventre. Ele não está falando disso. Ele está falando que Deus formou o alento de vida, porque a palavra espírito aí pode ser traduzido como alento de vida. Então vejam aí a terceira versão, Ave Maria,
Nós já estamos para a terceira versão. Palavra do Senhor sobre Israel, oráculos do Senhor que estendeu o céu, firmou a terra e formou o sopro, o espírito que o homem tem dentro de si. Observe que ela está semelhante à atualizada. Formou no passado. Quer dizer, se eu compreendo que Deus formou Adão e Eva e a partir deles o ser humano está sendo formado e esse ser humano está sendo formado no todo, então aí eu não tenho esse problema de que o pecado original ele é transmitido para os pais e afeta os filhos no todo, físico e espiritual. Enquanto que se eu compreender que o espírito do homem é formado no momento da concepção, eu estou atribuindo de uma forma indireta a participação da natureza pecaminosa do homem, de Deus na natureza pecaminosa do homem, como disse Strong. E como diz Schaeff, e como diz tantos outros teólogos que defendem essa concepção. Por exemplo, obras que são publicadas pela CPAD, Norma Gasley, Stanley Horton, vão defender essa concepção que eu estou abordando. Tá? E outros. Quando ele diz aqui nessa expressão, no versículo 1, na Ave Maria, ele usa uma tradução semelhante à da Ara. Outra versão bíblica é a da NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor a respeito do povo de Israel, o Senhor que estendeu o céu, firmou a terra e deu a vida a todos. Entende como ele traduziu? Ela está mais clara e ela está muito melhor na sua tradução do que a corrigida. Porque o Senhor estendeu os céus, ele não continua criando os céus, mas ele já criou. Ele firmou a terra, né, no sentido de que ele criou a terra, não que ela esteja parada, né? Não é essa a ideia do verbo no hebraico. E a terra foi firmada, foi criada, e Deus também deu a vida a todos. A partir de quem? A partir de Adão, que está aí no texto traduzido nas outras versões como homem. É a mesma palavra que é usada lá para se referir a Adão. Adão, homem, humanidade. Por isso que ele traduziu como vida a todos. A minha tradução bíblica é um pouco diferente na versão que eu traduzi no meu livro. Eu usei uma outra tradução. Porque todas essas aqui, elas deixam um pouco a desejar. Mas a melhor de todas aí, você pode ver aí a atualizada e a Ave Maria. Agora observe. Por que o versículo deve ser traduzido no passado e mostrando para nós a ideia de que Deus criou a humanidade e não que ele está criando no momento da geração da vida no ventre da mãe? Não é essa a ideia. A ideia aqui é dizer que Deus é o Criador soberano de céus, terra e da humanidade, de todo o ser vivo. Nesse caso aqui, o homem, né? O ser humano. Então, observe a ordem do texto. Fala o Senhor. Na gramática e no texto hebraico, nós temos aqui o tetragrama, o Senhor. Na gramática hebraica é algo interessante. Quando um sujeito da oração aparece no texto sem o artigo definido, os verbos subsequentes ao sujeito da oração, que estão no mesmo texto, devem ser traduzidos, estes verbos aqui, se eles concordarem em gênero e número, né? Se eles concordarem em gênero e número, eles devem ser traduzidos aqui numa ação acabada, no passado. E principalmente esses verbos, eles vão ser traduzidos no passado. Por quê? Porque esses verbos no hebraico, eles estão num tempo chamado cal particípio ativo passivo. E o cal particípio ativo passivo, ele não tem uma forma única de tradução, mas todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que esses verbos aparecerem num cal particípio ativo passivo e eles estiverem com um sujeito e o sujeito não tiver artigo definido, a melhor forma de traduzi-los é traduzi-los no passado. E quando eu devo traduzir no futuro? Eu devo traduzir no futuro quando o verbo tiver uma partícula chamada riné, como aparece no versículo 2 do mesmo capítulo de Zacarias 12:2. No 12:2 nós temos um versículo que inicia: Eis que porei Jerusalém. Eis que porei Jerusalém. A partícula eis é o riné que aparece no hebraico,
que deve indicar o futuro. Eis que farei. Essa partícula rine não aparece no versículo 1. E os verbos estão no cal participativo passado acompanhado de um sujeito, que está sem artigo definido. O artigo definido pode até aparecer na oração aí, o Senhor, mas no hebraico não tem artigo definido. Nós temos o tetragrama Hashem, fala Hashem, o que estendeu o céu, o que fundou a terra e o que formou o alento de vida dentro do homem. Porque a ideia é mostrar o Eterno como o Criador de todas as coisas no passado, tanto dos céus e da terra, quanto da humanidade. Deus não está criando nem os céus, nem a terra, e nem espíritos para colocar dentro do homem. Deus já criou a sua criação. A sua criação foi finda, né? Se findou lá em Gênesis 1. E Gênesis 2 no segundo relato. Então, um ponto positivo aí para a Almeida atualizada é que nós temos um sujeito desarticulado no hebraico e que está acompanhado de 3 verbos que estão no particípio ativo do cal, né? E eles devem ser traduzidos no passado porque estão também sem a partícula rine. E pelo menos 2 gramáticos me dão base para isso, o P.G. Keller e também o Paulo Mendes, nas suas gramáticas. Eu não vou me estender mais, mas a tradução aí deve ser essa. Uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala Hashem, o que criou os céus e fundou a terra e formou o fôlego de vida que o homem tem dentro de si. Literalmente o hebraico pode ser traduzido assim, tá bom? Então a concepção aqui, ela vai me dar margem aqui para a interpretação traducionista. A gente já vê isso aqui, de que o ser humano é criado no todo. E por isso, o pecado original que é herdado no ser humano, ou que o ser humano carrega em si, né, essa imputação do pecado, é fruto da própria culpa do erro do ser humano. E isso a gente pode ver a partir de Adão. Ele errou e a sua esposa errou, os dois erraram, e a culpa se estende a toda a humanidade posterior, porque eles são não somente os representantes, né, na visão federalista, né, mas na visão também realista, de que eles são aqueles que transmitem a natureza pecaminosa para os seus descendentes. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a universalidade do pecado e a liberdade humana. A Bíblia ensina claramente a universalidade do pecado. A gente já falou isso várias vezes em Romanos 5,12, é isso? E Isaías também, 51,5. Iniquidade fui gerado, pecado me concebeu a minha mãe, né? E Romanos também é aquele texto, né? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, existe uma depravação total? Existe uma depravação total. Nós vamos ver isso mais adiante na soteriologia. E essa depravação total, ela pode ser compreendida tanto na visão calvinista quanto na visão arminiana. Vai haver discordância de como isso vai refletir nas duas correntes. Mas todas as duas vão compreender essa questão da depravação total. A incapacidade total. Até que ponto nós podemos dizer que o ser humano tem uma incapacidade total? O ser humano tem uma incapacidade total de responder ao chamado de Deus, né? Ele está morto espiritualmente, mas por ele estar morto espiritualmente, ele pode ou não pode responder ao chamado de Deus, né? Ele é totalmente depravado. O ser humano é totalmente depravado e ele consegue fazer coisas boas. Os calvinistas também concordam que o ser humano, mesmo sendo totalmente depravado, consegue fazer algumas coisas boas, como quem sabe ajudar o próximo, fazer algumas boas ações. Só não consegue fazer boas ações relacionadas a contexto espiritual. Ora, quer dizer que o ser humano consegue responder a boas ações, ao bem, na visão puramente humana, falando, né, na relação com o seu semelhante, mas com relação a Deus ele não consegue responder, porque ele é totalmente depravado e ele está morto espiritualmente. É essa a interpretação correta? Fica aí a pergunta, né? Fica aí essa questão para nós respondermos aí. A incapacidade total. O ser humano está incapaz de responder, né? Porque a sua natureza é caída, é corrompida totalmente. Então o ser humano tem
capacidade de responder espiritualmente a Deus, ou ele não tem essa capacidade de responder a um chamado divino, né? Para não ficar só nesses dois pontos, eu quero colocar aqui para vocês o que eu apresentei naquele rápido artigo meu sobre a graça comum e a graça salvadora. Tá? Se você ler o livro Ser de Deus, do Heber Campos, ele vai falar discutir essa questão da graça comum e a graça salvadora. Alguns teólogos conhecem a graça comum e defendem a graça comum que se estende a todos. Por exemplo, a graça comum da parte de Deus que se estende para todos. A chuva é uma bênção, é um favor de Deus para todos. E ele derrama sobre bons e maus. E a graça salvadora? A graça salvadora alcança, né, aqueles que abraçam a salvação, na visão daqueles que defendem a graça comum e a graça salvadora. Então, nós já estamos caminhando aí para os debates aí acerca das duas vertentes lá, da predestinação e do livre-arbítrio, né? Que serão assuntos discutidos na próxima aula. Então, fica aí para vocês tirarem algumas conclusões, né, acerca dessa questão. A depravação, ela pode ser total, mas essa depravação total, nós temos duas formas de vê-la, essa incapacidade total do ser humano. Será que ele só responde às boas ações com relação ao próximo, ou ele pode responder às ações espirituais com relação a Deus? Na depravação total, nós temos duas possibilidades, o monergismo e o sinergismo. E a visão monergista é aquela visão em que há uma participação na salvação do ser humano exclusiva, somente a participação de Deus. É Deus quem salva o homem. É Deus que vem em busca do homem. É Deus que está atrás do homem. E aí? Essa é a visão monergista, né? Adão caiu da presença de Deus, né? Mas Adão respondeu ao chamado de Deus. Houve a reação, ele atendeu ao chamado de Deus, quando Deus o busca? Essa é uma pergunta que fica para nós, porque o monergismo diz que na salvação, a gente já falando aí iniciando a depravação do ser humano total, que ele não tem capacidade de responder ao chamado divino, eu não consigo ver isso. Mas na visão sinergista da depravação, o homem é depravado porque ele é corrompido, né? Ele se corrompeu, tem um pecado em si, ele está morto espiritual. O Espírito Santo vem em busca do homem, o homem, quando é alcançado por Deus, ele responde ao chamado divino. Na visão sinergista, existe a responsabilidade do homem aceitar o chamado, entende? Na monergista, tudo depende é Deus quem salva, independente do homem querer, porque ele é predestinado. Na visão sinergista, Deus busca o homem, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e quando o homem é convencido pelo Espírito de Deus, o homem abraça o chamado de Deus, porque o homem também tem uma vontade. Todos pecaram em Adão. Vamos ver aqui Romanos 5,12? Todos pecaram em Adão? Todos pecaram em Adão por imitação ou por herança? Eis a pergunta. É uma visão realista ou uma visão pelagiana, por imitação? Porque assim como por um homem, Adão, a palavra aqui, só homem aqui, vem do grego anthropos, Adão, anthropos, que é genérica e corresponde também a Adam no hebraico. Por um anthropos entrou o pecado, hamartia, né? Hamartia, pecado no mundo, no cosmos, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Todos pecaram. Observem a conjugação do verbo aí, pecaram. Eles pecaram. Pecaram aonde? Por um só homem. Quem foi esse homem? Anthropos. Adam, lá no hebraico. São sinônimos. Entrou o pecado no mundo, não foi isso? Pelo pecado a morte se estendeu a todos. Porque todos pecaram. A Bíblia não diz porque todos pecam.
Não, está no passado. Todos pecaram. Todos pecaram. Imputação da culpa do pecado de Adão. Não é o pecado de Adão em si, mas a natureza pecaminosa que Adão assumiu após a queda, ela é transmitida no todo, no físico e no espiritual, porque o homem é gerado no todo. Eu não acredito que o ser humano é criado uma parte, o feto ali no ventre da mãe, e Deus cria uma alma e coloca, não. Não acredito nisso, não. Para mim isso é bobagem. Desde a patrística eu não vejo fundamentação para isso. Sem dúvida, esse texto é claramente uma referência à narrativa da queda de Gênesis, diz F.F. Bruce. Essa mesma tecla, esse texto aqui, irmãos, é um texto que está no meu livro. E lá eu amplio 3, 4 páginas falando sobre esse versículo, passo a passo. Essa mensagem é batida na mesma tecla no livro apócrifo, segundo Esdras 7,18, que diz: Ó Adão, que fizestes? Pois embora seja tu quem pecou, a queda não foi só tua, mas também nossa, que somos teus descendentes. Veja o Apócrifos de Esdras, que vai seguir nessa mesma linha. Na opinião de Russell Shedd, todos pecaram em Adão. Precisamos, numa primeira análise, admitir que o pecado de Adão foi coletivo. Russell Shedd. Isso é partilhado por todos os homens. E Russell Shedd diz mais: o emprego do aoristo, remarton, que é pecaram no passado, e eu acho interessante que o aoristo, a palavra aoristo, que é um tempo verbal no grego, é um tempo verbal atemporal. O aoristo, já a expressão aí, aoristo significa atemporal, porque ele se estende do passado ao presente e ao futuro. Mas a ideia dele na tradução é passado. Todos pecaram. E o verbo aí empregado, remarton, está nesse sentido do passado. Pecaram. Mas ele é um aoristo que se estende ao presente e até o futuro, em determinados casos. E aqui, quem sabe essa ideia pode ser clara aqui. O Bruce discutindo o versículo, falando do pecado que se estende a todos, porque todos pecaram, e nós que estamos aqui no presente e aqueles que virão no futuro serão afetados pelo mesmo pecado que se estende, porque ele será transmitido por herança. Bruce, na sua tradução, ele vai dizer o seguinte, que a Vulgata, né, embora a tradução da Vulgata de porquê, isso porque, esse porquê aí é o que está no texto lá, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A expressão porquê no grego aí, ephro, é traduzido como em quem, porque ele entende que é melhor tomar ephro na velha latina, enquo, como uma exposição, né? Como expondo a velha solidariedade corporificada, né? Na culpa humana. Todos pecaram em Adão. Todos pecaram. Então, é a questão da solidariedade da raça, porque o Russell Shedd e o F.F. Bruce vai estar trabalhando aqui a perspectiva da solidariedade da raça do homem. Né? A solidariedade da raça do homem. Por exemplo, quando o povo de Israel eles confessavam os seus pecados, eles confessavam os seus pecados de toda a nação. Quando Daniel orava, ele orava por todos, não somente por si. Ele pedia a intercessão diante de Deus por todos, pelo seu povo. Então é a solidariedade que está aqui nesse texto também. Da mesma forma o pecado, em quem todos pecaram, né? Mesmo que seja uma interpretação aí equivocada do termo latino, né? Do grego para o latim, mas tem uma concepção correta na visão de F.F. Bruce, tá? Então, todos pecaram em Adão, seria essa ideia.
no sentido de que Adão é a matriz necessária para a geração futura de toda a humanidade. E assim, quando ele peca, a culpabilidade e a geração dos seus descendentes serão gerados no físico, no espiritual e também assumindo a mesma transgressão no sentido da culpa, né, do pecado de Adão. Porque uma vez havendo a transgressão, todos aqueles que nasceriam no contexto posterior também seriam responsabilizados pelo pecado, porque ele é o cabeça de toda a raça humana. Mas eu fico com a concepção da unidade psicossomática, física e espiritual, que o ser humano é gerado no todo. E isso é defendido por grandes teólogos católicos, grandes teólogos protestantes reformados, calvinistas e arminianos. Tá? Posso citar aqui, por exemplo, Anthony Huckman, que é um teólogo reformado, calvinista, que defende essa concepção, Anthony Huckman. Posso citar aqui Pierre du Moulin, um bispo católico que defende essa concepção. E dentro dos outros da teologia sistemática, você tem uma série aí, como, por exemplo, o Schaeffer, você vai ter aí o Stanley Horton, você vai ter aí, que vai defender essa visão também, Robert Cover, Strong, você vai ter Millard Erickson, que é batista, e vai ter uma série de outros que vão defender essa concepção. Não é uma concepção minha. Frank Ferreira, na sua teologia sistemática, ele dá total apoio a Millard Erickson, que é um traducianista e que consegue ver o ser humano como uma unidade física e espiritual, tá? Que é gerado no todo a partir da concepção, da fusão dos gametas. Não, quando a alma é criada, a alma não é criada, a alma é gerada, a parte espiritual é gerada no todo. O físico e o espiritual é gerado no todo a partir dos pais. É a fusão dos gametas masculino e feminino que gera a vida. A vida surge a partir da fusão dos gametas que se entrelaçam e se funde na fertilização, né? E a partir daquela fertilização se gera uma nova vida. Ali está definido o DNA e a estrutura que será desenvolvida a partir daquele momento do novo ser. Não tem como se separar. Só há um momento, eu costumo dizer no meu livro, eu digo que há um momento em que o ser humano se separa, se divide, que é no momento da morte. Aí se separa temporariamente o corpo do espiritual. Mas isso é temporário, porque Deus criou o homem para ser uma unidade. E a Bíblia diz, Paulo deixa muito claro, haverá uma ressurreição e haverá um corpo espiritual. Soma, corpo, pneumático. Então haverá um corpo espiritual. Então é por isso que a gente usa essa expressão, né? Psicossomática. É a fusão das duas partes que se entrelaçaram e que formam o ser humano no todo. Bom, findamos aqui mais uma aula de Hamartiologia. Espero que você tenha aprendido alguns conceitos, que possa estar estudando as diversas obras que nós mencionamos, que estão nas nossas descrições aqui abaixo, e assim você possa estar ampliando o seu conhecimento acerca da Hamartiologia e a doutrina do pecado. Até breve, até o nosso próximo encontro.